Olá pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de agora temos muitas informações envolvendo o Flamengo, jogador que vai passar por cirurgia. Felipe Luiz e José Boto foram a um jogo lá em Portugal, ambos estão em Portugal, e eles foram a um jogo e segundo a imprensa, eles foram para observar um goleiro que é brasileiro. Nós vamos trazer essa informação, nós apuramos sobre essa situação e vamos trazer para vocês. E tem também Vinha dizendo adeus ao Flamengo. E a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Fala também do Flamengo, de olho em um goleiro brasileiro que faz sucesso em Portugal. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também, é claro, compartilhar esse vídeo com geral, para todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Importante também, não deixe de hypar o vídeo, tá? Isso é muito importante. Eu vejo muita gente me parando na rua, falando, mandando mensagem. Ah, tô hypando o vídeo. Pô, bacana, obrigado, de verdade. Qualquer ajudinha será super bem-vindo. Hora de falar sobre o Flamengo, de olho em um goleiro brasileiro que atua em Portugal. Eu me refiro a Andrew, 24 anos de idade, atleta formado na base do Botafogo e jogando pelo Gil Vicente desde 2021. Nessa sexta-feira, José Boto, executivo de futebol do Flamengo, e Felipe Luiz, treinador do Fla, estiveram em Barcelos, cidade portuguesa, para assistir a Gil Vicente e Sporting, partida do Campeonato Português. Eles foram ao estádio para acompanhar bem de perto o Andrew, atleta de 24 anos de idade, cujo vínculo no Gil Vicente se encerra em junho de 2026, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. Atleta que é representado pelo Juliano Bertolucci, alguém com excelente relação com dirigentes do Fla. 16 jogos na atual temporada, titular absoluto, jogador que já despertou o interesse de Sporting, Porto e Benfica. Ele também tem sido observado de perto por gente do grupo City e do grupo Red Bull. Antes de gravar o vídeo, até consultei uma pessoa do staff do Andrew para saber se o Flamengo já fez proposta oficial. A resposta é de que não, de que houve primeiro essa observação. A tendência é que o Fla tente a contratação do Andrew para ser o reserva imediato do Rossi. Vale a lembrança de que Gabriel Brazão, durante muito tempo especulado como possível novo goleiro do Flamengo, contei para vocês, o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Santos, me assegurou que não existiram propostas. Em relação a Pedro Morisco, 21 anos de idade, jogador do Curitiba, ele pretende deixar o Coxa apenas para jogar no futebol europeu. Só para completar, registrar que Saul vai passar por uma cirurgia de fato e vai ficar pelo menos 3 meses fora, perdendo dessa maneira a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o início do Campeonato Brasileiro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau. Agora vamos para as informações. O Flamengo acabou de divulgar uma nota oficial nas redes sociais falando sobre o Saul Niguez. O jogador Saul irá se submeter na próxima semana na Espanha a uma cirurgia no calcanhar esquerdo. O jogador vinha se queixando há cerca de 3 meses de dores e desconforto. Desde então, vem sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo de forma contínua. A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada pelo Departamento Médico do clube. A cirurgia será realizada pelo Dr. Niek van Dijk, referência mundial no assunto. A data da cirurgia será informada após a consulta final com o médico holandês, disse aí o Flamengo. Pelo que eu soube, tá, nos bastidores, o jogador ele teve que definir hoje, porque até o próprio presidente BAP estava incomodado com a demora para tomar essa decisão. Por quê? As férias estão passando e quanto mais tempo passar, é pior para o período de recuperação. Vai demorar mais tempo para ele voltar. Essa cirurgia aí, embora não seja nada grave, mas o jogador tende a ficar pelo menos 3 meses longe dos gramados. Se ele tivesse passado pela cirurgia no começo das férias, pelo menos 3 semanas já teriam aí de recuperação. Então o BAP até estava incomodado nos bastidores, pediu para o jogador tomar uma decisão e a decisão veio. E a tendência, porque a consulta vai ser, a próxima consulta é no dia 5, segunda-feira, e aí eles vão bater o martelo sobre a data da cirurgia. Que bom que ele tomou essa decisão, agora é fazer o processo de recuperação da melhor maneira possível para voltar o quanto antes aos gramados e, claro, com a melhor condição
para poder atuar em alto nível, porque estamos falando de um calendário brasileiro que será, puxado para o Flamengo. Só em fevereiro, Supercopa do Brasil. Tô falando com ele. Informação aqui, foi mal, galera, ao vivo. Tô falando com ele aqui. Vamos lá. É isso, sobre o Saúl tá definido aqui. Agora vamos falar sobre o próximo assunto. Vinha dizendo adeus ao Flamengo. Ele está indo para o River Plate. E pelo que eu apurei, a negociação ficou da seguinte forma entre os clubes: empréstimo com obrigação de compra. E será uma obrigação de compra se ele disputar pelo menos 50% das partidas do River Plate na temporada. Se ele bater essa meta, o River Plate é obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo. Pelo que eu sei, 50% dos direitos econômicos do atleta, tá? O Flamengo é dono de 100% e a obrigação de compra é por 50% do atleta. Então, tá tudo acertado. Em breve o jogador vai viajar para poder se apresentar ao River Plate. O Flamengo, portanto, negociando um lateral esquerdo, tem 3 atualmente no elenco. A minha opinião, eu não botaria essa obrigação de compra. Eu acho que o Vinha vai ser jogador importante em determinado momento, porque a gente não sabe se o Alexandro vai continuar no Flamengo em 2027. Mas ele performando, o River Plate, ele entrando em campo pelo menos 50% dos jogos, o River Plate vai comprar 50% do atleta, deixando 50% com o Flamengo. Valor, Vini, eu até sei, mas a fonte pediu para não falar agora até que tenha a assinatura do contrato. E após a assinatura, eu noticio aqui para vocês. Para quem vai me perguntar, eu tenho certeza que tem alguém se questionando aí. Quanto será que o Flamengo pagou, botando a mão na cabeça? Calma, eu vou trazer para vocês. O Flamengo comprou o Matias Vinha na ocasião por 8,1 milhões de euros. Na ocasião deu cerca de 43 milhões de reais. Eu espero que esses 50% seja pelo menos 4 milhões de euros. Pelo menos. O Flamengo não pode... mas é um jogador que passou por cirurgia, se desvalorizou. Beleza. Mas o Vinha é bom jogador, vai disputar a Copa do Mundo e é melhor até mesmo que o próprio Ayrton Lucas. Então, eu espero que seja pelo menos 4 milhões de euros por 50%. Vamos falar agora de Felipe Luiz e José Boto indo a um jogo em Portugal e algumas pessoas noticiando que eles foram ver um goleiro brasileiro que atua no Gil Vicente. Pois é, Felipe Luiz e José Boto, eles foram ver o jogo Gil Vicente e Sporting. E aí, logo depois que a imprensa portuguesa colocou nas redes sociais imagens do treinador e também do dirigente do Flamengo assistindo ao duelo das equipes portuguesas, a ESPN noticiou que eles foram observar o goleiro Andreu, brasileiro, atualmente no Gil Vicente, cria do Botafogo, está no Gil Vicente desde 2021, tá? E 24 anos. Depois da ESPN noticiar, eu fui ouvir todos os lados. Primeiro eu procurei o empresário. O empresário garantiu que o Flamengo não fez nenhum contato. Ele tem contrato com o Gil Vicente até o meio desse ano, ou seja, está livre para assinar um pré-contrato e sair de graça. Ele falou que o Flamengo nunca fez nenhum contato, alguns clubes até fizeram, inclusive do Brasil, sondagem, mas nenhuma proposta oficial. E no Flamengo me relataram que não procede, que eles não precisam ir a nenhum jogo para observar nenhum jogador, ainda mais sendo um goleiro. Eles foram porque eles estão juntos em Portugal, tiveram uma reunião, e os caras são viciados em futebol, pelo menos foi o que me relataram. No Flamengo. Inclusive, no Flamengo me relataram que o goleiro que está no alvo continua sendo Gabriel Brazão, jogador do Santos, e o Santos alega que até o momento o Flamengo não apresentou nenhuma proposta. Então, resumo da ópera. O empresário do André nega que tenha sido procurado pelo Flamengo. O Flamengo nega que o dirigente e o treinador foram observar o goleiro André, que eles não precisam observar goleiro, jogador, ainda mais goleiro, para ser reserva do Rossi, indo a um jogo. Eles foram porque eles estavam juntos e os caras são viciados. No Santos, falaram que o Flamengo não apresentou nenhuma proposta pelo goleiro Brazão, ainda, pelo menos até o momento. E o Flamengo alega que o André não está na mira do Flamengo, de maneira oficial. Eles falam que o goleiro Brazão continua sendo o plano A e o jogador que eles querem para a posição de goleiro. Então, acho que eu consegui resumir muito bem para vocês toda a situação envolvendo esses atletas. Uma última aqui, tá? Eu soube que o zagueiro Vitão, novo reforço do Flamengo, que vai se apresentar aqui no Rio de Janeiro ao Flamengo no dia 9 de janeiro,
pediu para jogar com a camisa 44 no Flamengo, tá? Vamos ver se esse será o número que ele vai utilizar no novo clube dele. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Bora falar agora sobre Tati Castellanos, um dos mais antigos alvos do Flamengo. O rubro-negro já havia tentado contratar esse argentino na metade do ano e nos últimos dias. A mais recente oferta do Fla a Lazio de 25 milhões de euros. O time italiano pedia algo na casa dos 40 milhões de euros e enquanto o Flamengo se movimentava para chegar a 30 milhões de euros, surgiu a notícia nesse primeiro dia de 2026 de que Tati Castellanos é novo reforço do West Ham da Inglaterra. Operação de 29 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Importante registrar que o Tati prefere jogar na Inglaterra do que voltar para a América do Sul para atuar no Brasil. Ele entende que vai ter muito mais visibilidade na Premier League do que no Flamengo, mesmo tendo muito mais chances de faturar títulos no rubro-negro do que na equipe inglesa. Contrato entre o West Ham e o Tati Castellanos de 5 anos e na Europa o acordo já é tratado como certo. Só para completar, registrar que o Tati em outro momento também havia sido alvo do Palmeiras, nem Verdão nem Flamengo, os clubes mais ricos do Brasil e da América do Sul, foram capazes de avançar na tratativa com esse centroavante. Para completar, hora de falar sobre Flamengo e Caio Jorge. Rubro-negro aumentou sua proposta ao Cruzeiro pelo centroavante da Raposa. 32 milhões de euros ou 24 milhões de euros em dinheiro e Everton Cebolinha, avaliado em mais ou menos 8 milhões de euros, a operação total chegaria a 208 milhões de reais. O Cruzeiro se apressou para recusar mais uma vez a oferta, mesmo com Caio Jorge acenando com a possibilidade de mudança para o Flamengo. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, segue insistindo em 50 milhões de euros. O que eu ouvi é que se o Flamengo chegar com 30 milhões de euros ou algo parecido e incluir o Luiz Araújo em vez do Everton Cebolinha, que está um ano do fim do contrato e por isso tem um valor de mercado menor, pode haver negociação. O Cruzeiro gosta do Everton Cebolinha, mas gosta ainda mais do Luiz Araújo, jogador mais valorizado no mercado. Diante desse cenário, a tendência é que Caio Jorge permaneça na Raposa, mesmo com a possibilidade de mais do que dobrar seu salário no rubro-negro. Eu já contei para vocês que a proposta do Fla é para fazê-lo dono de um salário superior a 2 milhões de reais. Hoje, no Cruzeiro, Caio Jorge ganha na casa de 1 milhão de reais por mês. O Flamengo ainda queria assinar um contrato com o Caio Jorge por 4 anos. Sem Tati Castellanos, eu não descarto que o Flamengo faça mais uma investida antes de encerrar tratativas pelo centroavante do Cruzeiro. Se você fosse dirigente do Fla, até quanto chegaria nessa possibilidade de negócio? Já uso o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau. Quero falar agora sobre o Flamengo, que disse não à possibilidade de Gerson voltar à Gávea. Antes de se oferecer para outros clubes brasileiros, o Gerson, por meio do seu pai e empresário Marcão, procurou o rubro-negro. O contato foi do Marcão com José Boto, o diretor executivo de futebol. Nessa ligação telefônica, o Marcão deixou claro ao Boto que não estava satisfeito no Zenit e que pretendia voltar ao Brasil. Por conta disso, a prioridade seria do Flamengo. O Boto ficou de conversar com o presidente BAP e dar uma resposta para o Marcão. Acontece que o Boto nem procurou o BAP, porque sabia que o atual presidente rubro-negro está muito chateado e irritado com o Marcão e com o filho dele, o Gerson. Diante disso, Boto nem retornou a ligação do Marcão, foi o que fez o empresário do Gerson entender que o Flamengo não tinha intenção de contratá-lo. E a partir daí passou a oferecê-lo para vários clubes. Nesse momento, o clube mais interessado é o Cruzeiro. O grande ponto é que o Zenit também tem dificultado as negociações, sugerindo 40 milhões de euros, com detalhe de que o Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e nesses 6 meses de Rússia, ele nada fez além de se desvalorizar. Gerson não conseguiu ser titular, marcou um único gol e é apontado pela imprensa e até por torcedores do Zenit como alguém extremamente lento. Vamos ver se essa história avança em relação a Gerson e Cruzeiro. O Flamengo está completamente descartado. Quero falar agora sobre John Arias.
O meio atacante colombiano, que é alvo de Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, deu uma resposta importante depois do empate em 1-1 do time dele, o Wolverhampton, lanterna do campeonato inglês, com o Manchester United nessa terça-feira, inclusive com o John Arias sendo titular durante os 90 minutos. Ele foi perguntado, e aí, você volta ao Brasil, tem prioridade? A resposta, abre aspas, a minha prioridade no Brasil sempre será o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense. Mas calma, antes de você imaginar que uma negociação possa acontecer por agora, o Arias também disse isso aqui, abre aspas. Meu momento é aqui no Wolverhampton. Meu presente está aqui, então estou 100% focado em fazer coisas boas aqui, fazer meu trabalho, porque sei o jogador que eu sou e o que eu posso fazer, fecha aspas. O que o Arias está querendo dizer é que não descarta a volta ao Brasil, dando preferência ao Fluminense. Mas, nesse momento, às vésperas da janela de janeiro, a prioridade é continuar no futebol inglês. Se o time dele confirmar o rebaixamento e tudo se encaminha para isso, aí sim o Arias vai entender o mercado, vai escutar propostas para eventualmente decidir pela volta ao Brasil. Hora de falar sobre o Flamengo, que decidiu aumentar sua proposta por Tati Castellanos, atacante argentino de 27 anos de idade que pertence a Lazio. Primeira oferta do Flamengo já recusada pelo clube italiano de 25 milhões de euros. A Lazio tem batido na tecla de que quer 40 milhões de euros para fazer negócio. O Flamengo não vai chegar aos 40 milhões de euros, mas promete para os primeiros dias de 2026 uma proposta de 30 milhões de euros, a gente está falando de 193 milhões de reais. Só para você entender, o Flamengo trabalha em duas frentes na busca por um 9 que concorra com o Pedro. Caio Jorge, do Cruzeiro, e Tati Castellanos, da Lazio. Primeira oferta pelo Caio Jorge foi recusada, 30 milhões de euros. O Flamengo ainda fez uma segunda proposta de 22 milhões de euros, mais o Cebolinha. E o Cruzeiro tem batido na tecla de que quer 50 milhões de euros. O Flamengo não desistiu dessa operação, mas trabalha em paralelo com essas conversas em relação a Lazio. Essa nova proposta de 30 milhões de euros será apresentada em breve. Tati Castellanos, que já foi alvo do Palmeiras, jogou na atual temporada, ou melhor, na temporada passada 40 jogos, com 14 gols e 5 assistências. Na atual temporada, números bem mais discretos, a gente está na metade do ano lá no futebol europeu, foram 12 jogos, 2 gols e 3 assistências. Atleta com passagens pelo New York City, Girona e Lazio desde 2023. Você que está me assistindo, prefere Tati Castellanos ou Caio Jorge? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. Michael, atacante do Flamengo, foi oferecido ao Fla. Rubro-negro busca interessados no Michael, mas essa procura tem sido complicada. Há dois motivos que tornam o negócio mais difícil. Primeiro, seu salário de R$1,5 milhão por mês. Depois, o Flamengo exige uma compensação financeira para negociá-lo. Pois bem, onde é que o Corinthians entra nessa história? O nome do Michael foi sugerido ao Corinthians, que gostou. Há dentro do clube a percepção de que o Michael pode ser esse atacante de velocidade que falta no elenco. Dorival Júnior é um entusiasta da ideia. Agora o Flamengo e o Corinthians tentam chegar a um acordo. Ele viria por empréstimo ou em definitivo? Que compensação financeira o Corinthians ofereceria? O Michael topa reduzir um pouco o seu salário? Vale a lembrança de que o atacante está completamente fora dos planos do treinador Felipe Luiz. Desde 15 de novembro, o Michael jogou apenas uma partida, aquele jogo contra o Mirassol, a última rodada do Campeonato Brasileiro, em que nem o Felipe Luiz participou. O time principal do Flamengo já havia viajado para o Catar e aí entraram em campo atletas do Sub-20 e alguns poucos reforços, entre eles o Michael. Ainda assim, o atacante disputou na temporada passada 31 partidas com 2 gols e 4 assistências. A prioridade no Corinthians hoje é encontrar um zagueiro, um lateral direito, mais um meio-campista e 2 jogadores de velocidade. Há a percepção de que faltam atletas de lado do campo, especialmente depois das saídas de Thales Magno e também Angel Romero. A preocupação em relação ao ataque se tornou ainda maior.